Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foram o dia de vocês aí? Fizeram história nesse mercado? Conseguiram aproveitar essas grandes oscilações, né? Movimentações aí bem abruptas no dia de hoje, né? Pancada aí na abertura, depois o mercado volátil para cima, volátil para baixo, praticamente devolveu tudo aqui na parte da tarde, depois engolfa tudo de novo aqui. Loucura, loucura, loucura o dia de hoje. Mas o que é o mais importante aqui para mim, galera? E vocês? Seguiram à risca todo o operacional? Seguiram à risca a leitura do preço? E seguiram à risca o ponto-chave aqui do day trade, que é a matemática do gerenciamento? Felipe, eu fiz isso tudo. Parabéns, você está no caminho certo. Felipe, eu estou louco que eu me perdi no dia de hoje. Cuidado, preencha o formulário para você parar de fazer essas besteiras. Eu quero você junto comigo. Quero você aprendendo, lucrando, entendendo, operando e tirando todas as suas dúvidas junto com a gente lá na sala ao vivo todos os dias. Dia após dia a gente está lá, abrindo sala, ajudando o pessoal, abençoando ali quem está realmente afim de seguir à risca ali toda a leitura do preço, tá? E eu quero que você participe também junto com a gente. Não fique de fora, é só preencher o formulário que está na descrição desse vídeo aqui e vir participar junto com a gente. No mais, queridos, é seguir à risca mesmo, é fazer o que precisa ser feito, é aquele trabalho às vezes que é maçante, é chato, mas que eu te garanto, vai te trazer grandes resultados no longo prazo. Cabe a você a tomar essa decisão, fazer o que precisa ser feito e parar de perder tempo. Nossa movimentação sempre a mesma, ilustrando os movimentos do preço à luz do nosso operacional do Smart Money. Então, vamos começar aqui com você que trabalhou hoje na ponta compradora e depois nós vamos seguir o pessoal que está na ponta vendedora. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu acho que você, se no mínimo está sendo coerente com o operacional, você tem uma visão. E a sua visão ela precisa ser respeitada. Felipe, como assim? A sua referência determina seu trade. Então, Felipe, a referência principal não é queda? Sim, mas quem tá olhando o movimento de queda tá até errado aqui, galera. Que tá com o outro ativo aqui. Tem que ficar mudando aqui, ó. Nós estamos trabalhando nessa referência aqui. Deixa eu ir apagando aqui, porque toda vez que o TradingView você usa a referência do gráfico perpétuo e quando tem dias próximos da rolagem ele fica bem diferente. Mas nada que atrapalhe aqui nossa visão, nossa leitura. É só mesmo para ficar bem compatível aí com o gráfico que vocês estão analisando. Então o que a gente tinha aqui, ó? O operador da ponta compradora, ele está analisando o mercado que fechou na sexta-feira sem uma certa direção. Fechou na sexta-feira sem um certo contexto, mas que pode gerar para você ali essas duas situações. Vamos lá, vamos fazer a nossa marcação de topo principal, né? Então topo 1 e fundo 1. O que eu tenho de topo 1 e fundo 1? Quando o mercado abriu na sexta-feira, ele fez esse movimento. Perdeu o fundo. Logo depois ganhou essa estrutura. Então o que eu tenho aqui? Um possível choque. Até então, esse é meu fundo principal, esse é meu topo principal. Ponto final. Então nossa referência 1 está baseada nessa estrutura aqui. Deixa eu colocar na bolinha principal. Nessa estrutura. Dentro dessa estrutura, eu tenho pontos secundários, que são essas duas em azul aqui, que possivelmente serão referências de liquidez. Se possivelmente serão referências de liquidez, o que eu preciso observar? O que o mercado vai fazer após a sua abertura? E aí no dia de hoje, considerando esse movimento de alta, eu tenho essa estrutura vencida. Felipe, mas é com pavio, você não gosta de pavio. Mas galera, dá para você analisar a forma que o pavio está sendo. Se é um pavio muito expressivo, se é um pavio muito curto, dá para você ter uma interpretação plausível em cima de referências quando é rompida apenas com pavio e não corpo real. Então dá para você analisar e tentar fazer essa interpretação. Por quê? Você não tinha esse choque sendo vencido aqui, você não tinha uma nova estrutura, você não tem mais uma tentativa, então você que está pensando na ponta compradora pode usar isso como justificativa de rompimento. Então, onde que está a sua primeira operação? Você tem um order block aqui. Este order block muito bem validado, não te estoparia dependendo de como você se posiciona, né, colocando a sua ordem aqui na mínima. Então você faz a sua marcação deste order block. Logo após marcar esse order block,
você vem e coloca o seu stop aqui. Felipe, se eu coloquei o stop 100% colado, você tomou um beijinho da maldade. Se você colocou o stop minimamente afastado aqui, exemplo, 100 pontos, você não foi estopado. O mercado chegou a andar mais do que 3 para 1 para você, tá dentro dessa operação. Um trade aí de 450 pontos. Felipe, mas eu não peguei a marcação igual a sua. Eu peguei um pouco mais acima aqui, eu marquei esse candle aqui de 10h30 lá de sexta-feira. Show de bola. Você simplesmente colocou o seu stop da mesma proporção. Um stop muito colado, galera, quando você tem um fundo assim, às vezes você vai pode tomar um beijinho da maldade. Felipe, como é que eu sei, galera? Não dá para saber. É assim que você tem que trabalhar. Quando você acerta, show de bola, é lindo, é perfeito, mas quando você erra tomando esse beijinho e vê o mercado andando, é decepcionante. Mas vamos considerar que você colocou esse stop dessa proporção aqui. Você teve um trade aí de risco-retorno mais de 3 para 1. Se você colocou o stop igual, perdão, se você colocou a sua marcação semelhante ao que eu fiz aqui inicialmente, que seria um refino, seja no 5, seja lá no gráfico de 1 minuto, você acabou dando valia a um belíssimo trade numa região extremamente validada, que era essa estrutura aqui da frente, ó. Era você fazer a marcação deste order block aqui do gráfico lá de 1 minuto. E aí o seu trade está 100% coerente, coeso e altamente lucrativo. Felipe, depois que o mercado volta, eu poderia pensar numa nova compra? Galera, para você trabalhar com uma nova compra aqui nessas estruturas, somente gráfico de 1 minuto. O operador que esperou a operação da confirmação e não do risco, igual eu posicionei essa primeira aqui, ficou esperando esse movimento aparecer no gráfico de 1 minuto. O que eu tenho no gráfico de 1 minuto aqui? Vamos lá. Minha primeira possibilidade seria, após o mercado limpar essa liquidezinha mesmo curta, seria esse choque. Só que o mercado acabou andando e não voltou, então eu não tenho nada para fazer. Logo após, o mercado vem caindo de novo. Valida para mim uma nova limpeza de liquidez. Cadê o meu topinho? Eu não tenho. Felipe, mas ele manipulou mais uma vez. Olha o meu topo aqui. O mercado ainda não tinha rompido, então eu vou atualizando as minhas referências. Felipe, ele liquidou mais uma vez aqui, ó. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou procurar meu topo. Galera, eu gosto de marcar topo aqui, eu não gosto de marcar topo aqui. Mas vamos supor que você fez essa marcação de forma mais ousada. Você teve o possível rompimento. Felipe, eu usei a referência de pavio como quebra de estrutura, show de bola. Eu marcaria aqui embaixo como minha possibilidade de compra e infelizmente tomaria esse stop, tá? Porque eu veria uma possibilidade real de entrada, um contexto claro de possibilidade, colocaria a minha ordem, colocaria o meu stop aqui de possivelmente 60, 65 pontos, meu menor alvo seria aqui nesse topo, meu alvo começaria a ficar mais técnico. Alvo 2 aqui, né? Alvo 1 aqui, alvo 2, alvo 3 e talvez esse era meu alvo final. Considerando a forma como o mercado subiu, eu vou administrando essa operação e jogando esse trade para cima. Felipe, mas e se acontece igual aconteceu aqui, eu tomo stop, o mercado começa a virar. Infelizmente, você fica de fora. É um tipo de situação que é muito decepcionante, galera. Tomar esse tipo de stop aqui e ver o mercado acelerando, dói lá na alma, tá? Dói muito. Felipe, e depois não teve mais nenhum trade da ponta compradora? Infelizmente, não, tá? Encerra o dia com essas duas possibilidades. O primeiro e único trade aqui, comprador no risco, pouco mais de 400 pontos. A segunda operação também na condição aqui de mudança de característica, com toda a leitura completa aqui, você tomaria stop, o mercado sobe praticamente 1000 pontos ali em linha reta. Triste, mas é o que é, infelizmente. Foi dessa forma a ponta compradora. Felipe, agora a ponta vendedora. Vamos lá, o que eu tenho na ponta vendedora? Eu tenho a mesma estrutura, tá? Não mudou em nada. Eu tenho esse fundo com esse topo. Só que eu estou analisando a tendência principal do mercado. A tendência principal é de queda. Então a minha expectativa é só vou ser comprador acima deste topo. Só vou batalhar uma boa operação abaixo deste fundo aqui com repique e tudo mais. A abertura do dia já validou para você um teste no Fair Value Gap. Mas, cara, quem pegou esse trade aqui no Fair Value Gap na abertura de hoje, eu vou falar a verdade para você. Ou esse cara estava com muito viés de venda e saiu metendo louco, ou simplesmente você estava sendo um adivinhão ali no mercado. Por quê? Até mesmo a forma como o mercado abriu subindo não trazia a atenção de que o mercado ia bater e voltar.
Parecia que o mercado ia vir aqui manipular novamente esse topo para, se fosse cair, entregar o mel. Então, cuidado com você que já se posicionou aqui, principalmente nas condições que foram a abertura. Mas isso é papo para outra hora. Quando a gente viu o mercado hoje abrindo e perdendo esse fundo, eu já mudei totalmente a minha ideia. Só quis batalhar por vendas. Mesmo entendendo a região que o mercado estava, eu queria batalhar uma venda. Fiquei lá no gráfico de 1 minuto. Quem me acompanha lá no Instagram pôde observar que eu fiz uma marcação aqui, ó. Eu fiz até uma postagem lá, eu fiz uma marcação desse fundo e comecei a trabalhar observando essa referência aqui. Depois desse fundo, eu marquei aqui como um possível topo, validando uma possibilidade de mudança de característica. O que o mercado acabou fazendo? Limpou liquidez. Como eu disse para vocês agora, da ponta compradora, eu também não vou mudar só por condição de uma possível acerto de uma operação. Aqui tem gente que usa isso aqui como choque. Olha a validação dessa operação aqui embaixo. Olha essa compra perfeita que o mercado te encaixa. Felipe, eu não marquei isso aqui como choque, eu marquei depois que ele fez aqui, eu tive mais confiança aqui, show de bola. Você pegou esse order block e acerta essa operação, esse alvo aqui. E na mesma proporção que eu mostrei para vocês ali atrás, existiria. Só que eu não validei em momento nenhum porque o mercado não tinha ganhado. E quando tentou, foi pavio. Pavio não é minha referência. Felipe, para venda, você não validou isso aqui como mudança de característica, dando continuação? Mesmo que eu estava nessa estrutura menor, eu falei com o pessoal, galera, liquidez está aqui acima. Enquanto o mercado não validar uma liquidez decente para mim, eu não entro nessa operação marcando essa região superior. Acabei não fazendo essa venda, poderia ter acertado ela bem, tá? Poderia ter feito uma marcação aqui, ó, colocado a minha ordem de venda, colocado o meu stop aqui, aí dependeria muito da forma como eu iria assumir esse risco, tá? Felipe, se você colocaria minimamente assim, sim, talvez eu tomaria esse beijinho da maldade aqui de sacanagem, olha só. Viria o mercado me dar um risco retorno de 4-1, mas antes disso me estoparia. Não fiz essa operação, não me senti confortável. Depois que o mercado passou limpando essa liquidez, eu não me posicionei aqui, tá? Porque eu não gosto muito desse tipo de posicionamento. Infelizmente, fiquei de fora dessa primeira belíssima venda, tá? Que o mercado encaixou aí e deu continuação. Mesma coisa, fiquei esperando a compra, não apareceu, mas aí eu já tinha uma referência saudável muito boa de entrada na ponta vendedora. Eu até me arrisquei aqui antes, quem observa aqui nos 5 minutos tem um Fair Value Gap bem aqui nessa região. Tomei um risco aqui, tá? Entrei nessa operação, tomei esse stopzinho aqui, foi no beijinho, galera. Esse stop aqui foi uma sacanagem imensa. Eu tomei o stop, o mercado, mesmo que ele não caiu, né? Ele foi lá estopar e depois entregar o mel. Eu tomei esse beijinho da maldade. Fiz uma outra marcação que estava aqui nesse Fair Value Gap, tá? Do 1 minuto. Essa marcação do 1 minuto, o mercado quase me aciona. Como ele não me acionou, eu falei, opa, já limpiou essa liquidez aqui deste FVG. Vou fazer esse movimento mais acima. Posicionei a minha ordem na mesma ideia de sempre. Coloquei o stop ali acima e meu alvo na mínima do dia. Aí, um trade que eu stop com menos 75 pontos é um trade que eu acerto com mais de 530. Felipe, mas ele caiu até um pouco mais depois. Não, galera, não sustentei, não fiquei estendendo o alvo, simplesmente peguei o que tinha que para pegar e saí extremamente lucrativo e feliz no dia de hoje, tá? Felipe, depois o mercado virou, você não encontrou uma outra possibilidade de vender ali para cima? Não, porque a abertura do dia, por mais que aqui poderia ser uma região boa, que eu poderia fazer uma marcação, essa marcação para mim ela já foi extremamente consumida e ainda liquidada, principalmente com essa abertura do dia. Então acabei fazendo mais nada, tá? Até encaixou mais uma tentativa aqui, mas o mercado não voltou nas melhores proporções de entrada. Vou te mostrar. Sempre considerando a ponta vendedora, né? Porque é o que a gente está conversando aqui agora. Analisamos este cenário aqui. E com este cenário, eu não tenho essa referência que me valida essa estrutura. Validando essa estrutura, eu não tenho esse camarada aqui para justificar a minha possibilidade de venda. Eu não venderia aqui, mesmo se desse muito certo essa operação. Por quê? Está colado no 50%. Colado no 50%, para mim, não existe referência de entrada. A minha entrada seria neste FVG mais acima, que o mercado não teve forças para ir buscar. E aí, você ficaria de fora? Fico de fora tranquilo, galera. Tranquilo e calmo. Então, nossa movimentação ficou traduzida nesse vídeo aqui, nessa movimentação bacana, topíssima e bastante lucrativa. Foi mais um dia fazendo o que precisa ser feito e fazendo as oportunidades se transformarem em
dinheiro no nosso bolso. Nossa movimentação para amanhã, mais um dia. O mercado fechou praticamente igual sexta-feira, né? Fechou em tese meio que sem direção, travado dentro dessas duas estruturas. Eu preciso da abertura do pregão, eu preciso do horário de notícia para validar as minhas operações. Então, enquanto não existir isso, eu infelizmente não farei nada. Trazer alguma ideia aqui para vocês segue fluxo de queda, o mercado está caindo. Trazer uma ideia de, opa, mas manipulou esse fundo, isso aqui era um choque para mim, Felipe, agora eu quero ser ponta compradora. Show de bola. Torce então para o mercado abrir onde? Aqui. Porque ele pode manipular esse fundo e acabar entregando, manipular esse fundo, testar este order block e acabar subindo. Felipe, se o mercado abrir sem gap, igual tipo foi hoje, aí você pode pensar que aqui foi a sua mudança de característica, aqui foi mais um ponto de continuação, né, um boss, aqui foi uma liquidez e você marcaria essa região aqui para pensar na ponta vendedora. Simples e objetivo. Outro lado da moeda, tá? Felipe, o mercado abriu com gap de baixo, já posso pensar em compra, sair comprador? Uma região barata para se comprar, mas contra a tendência, então muito cuidado. E espere as volatilidades do dia para gerar para você as melhores referências de entrada. Dolinha, horrível dólar, né? Horrível o dólar, horrível o dólar. A gente até conversou no dia de hoje que essa possibilidade do dólar poderia existir uma venda acima dessa liquidez aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que por mais que eu veja essa operação acabou encaixando um bom movimento, a melhor estrutura de trade seria limpar a liquidez completa, né? Para pensar na venda. Felipe, mas o mercado está subindo, por que a gente não está falando de ponta compradora e somente ponta vendedora? Galera, olha onde que o dólar abriu hoje. A abertura do dólar foi exatamente dando continuidade ao fechamento do movimento de sexta. Você vai pensar em compra como nessa referência aqui? É um pouco complicado, é um pouco difícil analisar esse tipo de estrutura, beleza? Por que eu não estou falando de a ponta vendedora, a ponta compradora? Porque está bem complicado essa movimentação aqui, fechou? Então tranquilidade, paciência, atenção, não desesperem, esperem o trade aparecer. Vou fazer uma nova marcação aqui para cima e com essa nova marcação a minha expectativa vai estar na manipulação e sim, validação de mudança de característica. Felipe, aqui para baixo existe alguma chance do mercado gerar para a gente uma entrada? Você está numa região que, em tese, é uma região vendedora. O melhor contexto é manipular, perder para você vender. Continuar subindo precisa romper essa estrutura, voltar para validar uma entrada e aí sim você pensar na compra. Sem muita firula, porque senão você perde a melhor referência de entrada. Então tá aí nossa movimentação, nossa explicação, tá? Espero você do outro lado. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. No mais, grande abraço a todos, fiquem com Deus, façam jus a essa semana aí e vamos pegar muita grana, porque esse mercado está deixando bastante oportunidade. Tamo junto e bora pro game. Valeu!